Aqui, pessoal, ó, eu já estou com o meu tapete já bem adiantado, como vocês podem ver. Como eu expliquei pra vocês, pessoal, eu tive problemas durante a gravação, né, com os vídeos. Vídeos que eu tive que excluir, tive que desmanchar muitas vezes. E ainda estou com o problema, pessoal. Então, ó, não desmanchei, tá? Dei continuidade, porque eu tô com encomenda, preciso terminar minha encomenda. Então, eu adiantei, mas eu vou explicar pra vocês, ó. Tudo que eu já fiz, eu vou explicar, que é bem pequenininho o meu espaço. Ó, mas dá pra vocês estarem vendo o que eu estou já trabalhando aqui no tapete, ó. Então, ele já tá bem grande, mas ainda falta algumas carreiras aqui pra tá terminando, tá, pessoal? Então, ó, ele vai ficando assim. E eu vou explicar aqui agora pra vocês o que foi que eu trabalhei, pra vocês entenderem certinho. Então, pessoal, pelos problemas aí que eu estou tendo aqui com as gravações, a respeito dos vídeos, eu não vou ficar desmanchando mais, tá bom, pessoal? Então, eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, nós havíamos parado nos pontinhos puff, certo? Então, esses pontinhos puffs, nós trabalhamos aqui a volta toda, né, do nosso tapete. E a outra carreira eu vim trabalhando com os meios pontos altos, tá, pessoal? Eu vim aqui, ó, fazendo meios pontinhos altos. Nessa parte reta do trabalho, aqui, ó, 2 meios pontos altos dentro de cada argolinha do ponto puff. Então, na parte reta, dentro aqui da argolinha do pontinho puff, tenho 2 meios pontos altos. Nessa parte aqui, pessoal, oval do trabalho, eu já fiz a minha modificação. Eu tenho aqui o meu aumento. Então, eu vou explicar pra vocês aqui o aumento na carreira aqui, ó, do ponto puff. Então, vocês vão ver trabalhando 2 pontinhos, 2 meios pontos altos, ó, dentro de cada argolinha aqui, ó, do pontinho puff, tá? Quando vocês chegarem aqui, ó, no rumo daquele segundo aumento que eu expliquei pra vocês, tem o aumento central, certo? Tem o meu aumento central. Daqui pra cá, o primeiro, o segundo aumento. Então, no rumo desse segundo aumento, aqui nessa carreira do ponto puff, vocês já vão começar o aumento. Então, o aumento são 3 meios pontos altos no rumo desse segundo aumento daqui pra cá, tá? Depois do central, daqui pra cá, o segundo. Então, vocês vão fazer o aumento assim, ó. 3 meios pontos altos, na próxima argolinha, 2 meios pontos altos. Na próxima, 3, na próxima, 2. É aquele sistema de intercalar os pontos que eu havia explicado pra vocês, pessoal, tá? Então, em um espacinho eu faço 3 meios pontos altos, no outro espacinho de corrente, 2. No outro 3, no outro 2, no outro 3, no outro 2. Dessa maneira, eu vim intercalando toda a parte oval aqui, ó, do meu trabalho, tá, pessoal? Aqui, chegou aqui do outro lado, tá? Vocês vão parar o aumento de vocês no rumo, tá? Do segundo aumento daqui pra cá. Então, nessa primeira curva, depois aqui, ó, do pontinho do aumento central, na primeira curva, primeiro aumento, segundo aumento. É o rumo aonde eu começo os meus aumentos aqui, ó, do pontinho, dos meios pontos altos dentro da argolinha do ponto puff. Daqui pra cá, tem o primeiro, o segundo aumento. No rumo do segundo aumento, daqui pra cá, eu já paro aqui, ó, os meus aumentos. Então, aqui foi o último que eu fiz, no rumo aqui do segundo aumento, daqui pra cá. E continuei aqui, ó, com os meios pontos altos novamente. Então, terminei o aumento aqui, já continuo dentro de cada argolinha, 2 meios pontos altos. Venho trabalhando toda a parte reta. Cheguei aqui na curva, novamente, tá, pessoal? Aqui na outra curva do outro lado, a mesma coisa. Então, eu tenho meu aumento central, conto o primeiro, no segundo, já começo aqui, ó,
tá? Os meus aumentos aqui, ó, dentro do espacinho da corrente do ponto puff. E venho fazendo, intercalando. Em uma argolinha 3, na outra 2. Em uma 3, na outra 2. Por que que eu fiz esse intercalo aqui de pontos? Porque se eu colocasse 3 meios pontos altos dentro de cada argolinha, o meu trabalho ele iria franzir. Se eu colocasse 2, ele já iria encolher e repuxar. Então, eu alternando, fazendo essa alternância de pontos, intercalando, eu consigo deixar o meu trabalho reto e perfeito. Tá, pessoal? A outra carreira, eu já comecei aqui, ó, a trabalhar os pontos trança. Pessoal, nessa parte reta, ó, do trabalho, eu já vim com o ponto trança. Depois aqui, ó, dessa carreira dos meios pontinhos altos, eu já iniciei o ponto trança. Então, aqui, esse ponto trança, pessoal, eu iniciei ele aqui, ó, nessa carreira aqui, depois dos meios pontos altos, pulando os 3 pontos de base, prendendo no quarto, fazendo ponto alto triplo aqui, né? Fiz os 3 pontos altos triplos, a trança normal. Então, eu vou vir pulando aqui os 3 pontinhos da base, prendendo no quarto normalmente nessa parte reta. Quando eu chegar aqui na minha curva, eu vou novamente acompanhar, tá? O meu ponto aqui para o aumento, o mesmo ponto aqui, ó. Contando do aumento central, o segundo, tá, pessoal? Então, no rumo do segundo aumento, tá? E isso eu estou dizendo esse aumento aqui, ó, da última carreira em pontos altos, tá bom, pessoal? O aumento dessa última carreira. Então, nessa última carreira de pontos altos, eu tenho meu aumento central. Daqui pra lá, antes do aumento central, eu tenho aqui um aumento e aqui eu tenho outro. Então, é no rumo desse segundo, tá? Igual para o ponto puff, no mesmo rumo. Vocês já vão estar começando o aumento de vocês. Se por acaso, pessoal, vocês virem que o trabalho, as tranças estão encolhendo, pode começar antes, tá? Aí o aumento vocês vão estar fazendo daquele jeito que eu expliquei pra vocês, pulando 2 pontos da base, tá, pessoal? Aqui, ó, dá pra vocês verem certinho, tá, ó? Que os 2 pontos aqui, ó, eles estão juntos, ó. Esse último ponto com esse primeiro, tá? Que foi onde eu pulei aqui, ó, 2 pontinhos de base e já comecei no terceiro e vim por trás fazendo os pontos altos triplos, pegando o primeiro ponto alto triplo aqui junto com esse, pra ocorrer a diminuição do espaço e a trança não repuxar o trabalho. Então, vocês podem ter o ponto de referência aqui, o segundo ponto do aumento, mas, porém, se a trança começar a repuxar, vocês comecem antes, tá, pessoal? A diminuição para 2 pontos de base, pulando 2 pontos de base e já prendendo no terceiro, tá? Desde que vocês abram o trabalho de vocês. E o trabalho esteja reto, esteja certo, tá? Vocês deixem. Tá? Agora, se franzir ou se repuxar, mas aqui a tendência, se vocês não pularem, se vocês continuarem pulando os 3 pontos, a tendência aqui é ele repuxar. Então, tem que pular 2 nessa parte todinha oval. Então, aqui, ó, nessa parte toda oval, eu vim, ó, pulando apenas 2 pontos de base. Vocês podem perceber aqui, ó, que todos estão pegos juntos, ó, tá? Quando termina aqui a minha diminuição dos pontos que eu estou pulando, aqui, ó, já, onde terminou, vocês conseguem ver, ó, que aqui já não tá junto, aqui ainda está junto, ó. Então, aqui foi a última trança que eu fiz com a diminuição, ó, pegando junto. Aqui acabou a minha parte oval, ó, eu já venho pulando aqui os 3 pontos de base e fazendo as tranças normalmente na parte reta. Cheguei lá na curva do outro lado, a mesma coisa, a mesma repetição, tá? Vou acompanhar o aumento e vou diminuir meu espaço. Só que se vocês começarem a diminuição do aumento antes do ponto, tá, pessoal? Baseiem certinho o rumo de vocês, onde vocês começaram,
tá? Pra poder encerrar aqui do outro lado. Então, vamos supor que vocês estejam fazendo o trabalho de vocês e, de repente, aí no ponto de vocês, a trança repuxou, tá? Vocês começaram um aumento aqui onde eu disse, no rumo do segundo, daqui pra cá, mas vocês perceberam que o trabalho de vocês encolheu. Então, vocês podem começar uma ou duas tranças atrás, tá, pessoal? Aí, onde vocês começarem aqui desse lado, vocês vão estar baseando do outro lado também. Então, vamos supor que vocês começaram um aumento de vocês aqui, ó, tá? Vocês podem até pôr uma régua, tá? E basear aqui, ó, do outro lado, tá? Mais ou menos assim, ó, o rumo certinho para vocês poderem parar o aumento. Vamos supor que vocês, o trabalho de vocês repuxou quando vocês começaram no rumo do segundo aumento, então vocês começaram já antes, tá? Se vocês começarem a diminuição do espaço antes aqui, ó, do rumo do segundo aumento, aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que medir, tá? De uma ponta a outra, meçam com uma régua, tá? Pra ver o rumo certinho. Então, se vocês começaram um aumento, por exemplo, aqui, vocês vão pegar uma régua e vão estar medindo. Meçam aqui certinho, aqui do outro lado vocês vão ter o rumo onde vocês começaram aqui a diminuição. Então, é aqui que vocês vão parar, tá bom, pessoal? Porque daí vocês não vão ter o segundo aumento aqui como referência, tá? Para começar e para parar os aumentos. Então, aí, se acontecer isso, vocês podem estar medindo o rumo aqui certinho, com uma régua, e vocês vão estar sabendo aonde parar o trabalho de vocês, aqui onde parar... aliás, onde parar a diminuição, né? No caso dos pontos de base. Então, é só medir que vai dar certinho, pessoal. Pessoal, eu trabalhei os meios pontos altos e os pontos baixos, tá, pessoal? Daquele mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Então, aqui nessa carreira das tranças, eu terminei aqui, ó, minha carreira de tranças. Eu já venho passando aqui, ó, os meus pontinhos baixos e os meios pontos altos. Então, aqui naquele espaço que eu tenho a decaída, os 4 meios pontos altos, como eu já expliquei pra vocês, e 2 pontinhos baixos. Novamente, aqui 4 meios pontos altos na parte decaída e aqui 2 pontinhos baixos. Então, eu trabalhei a volta toda das minhas tranças dessa maneira, tá, pessoal? A outra carreira, eu fiz a carreirinha de pontos baixos, tá? Na cor pink, só pra dar um destaque aqui no trabalho. E não tem aumento, tá, pessoal? Nessa carreira aqui não teve aumento, foi um pontinho baixo em cima de cada ponto da base, tá? Na outra carreira, foi uma carreira de pontos altos, porém, nessa carreira dos pontos altos, eu acho que eu já tive aumento. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, nessa primeira também não. Nessa primeira carreira dos pontinhos altos aqui não tive aumento, tá? Foi um ponto alto em cima de cada ponto da base. Porém, se no trabalho de vocês repuxar, podem estar fazendo os aumentos. Então, aqui nessa segunda carreira dos pontos altos, eu tive os meus aumentos. Eu vou explicar aqui onde eu não trabalhei aquele ponto sem nome ainda, para vocês poderem estar visualizando melhor. Então, aqui nessa carreira, pessoal, nessa segunda carreira aqui, ó, dos pontos altos, eu já tive o meu aumento. Porque se eu não fizesse aumento nessa segunda carreira dos pontos altos aqui, o meu trabalho, ele iria repuxar. Então, aqui, pessoal, ó, eu comecei o meu aumento nessa segunda carreira de pontos altos, ele começou aqui, ó. O meu primeiro aumento, ele está aqui, tá? Eu estou acompanhando ainda o rumo, ó, daquele segundo aumento. Então, meu aumento central está aqui, eu tenho o primeiro e tenho o segundo, daqui pra cá. E eu estou acompanhando ainda, ó, esse segundo aumento. Então, aqui eu fiz um aumento acompanhando este segundo. Aí, aqui eu fiz, ó, 2, 4, 6, 7 pontos. No oitavo, eu fiz um aumento. Aqui eu fiz novamente, ó, outro aumento. Daqui até aqui, eu tenho 9 pontos. No décimo, eu fiz o aumento.
Aí, daqui até aqui, novamente, que eu tenho outro aumento, novamente 10 pontos. Aliás, 9 no 10º, o aumento. Daqui pra cá, pessoal, eu já sigo aquela regrinha desse lado. Então, aqui eu já tenho a mesma quantidade de pontos, como eu expliquei pra vocês. Então, aqui, ó, vamos supor, aqui está a minha parte central, tá? Do meu trabalho. Aqui eu tenho um aumento. Então, aqui, ó, eu tenho 10 pontos, 9 no 10º eu tenho esse aumento. Daqui pra cá, eu tenho 9 pontos de novo e aqui um aumento. Então, aqui é o meu central, tá, pessoal? Daqui pra cá, a mesma repetição de trás pra frente. Então, do central pra cá, de trás pra frente, eu tenho 10 pontos pra chegar no outro aumento. Eu tenho 9 no 10º aumento. Então, daqui do central pra cá, novamente, 9 pontos, no 10º eu tenho um aumento. Aqui, novamente, 9 pontos, no 10º eu tenho um aumento. Acompanhei até aqui, ó, tá? Então, estão iguais as quantidades de aumento. Desse aumento pra esse, ó, eu tenho 2, 4, 6, 7 no 8º. Então, daqui pra cá, novamente, aqui, aliás, desse pra cá, eu tenho 7 pontos. Então, a mesma quantidade, pessoal, que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui está o meu aumento central. Ele está no rumo, ó, do meio, aqui, ó. Aqui está o meio, tá? Da minha parte oval. Então, aqui o meu aumento central, que está no meio, tá? Então, é assim que vocês vão contar para não se confundirem. Então, o meu central tá aqui, daqui pra cá, eu tenho o tanto de pontos e um aumento. Outro tanto de pontos, um aumento. Então, essa quantidade daqui pra cá, até chegar no aumento, eu tenho que ter daqui pra cá pro outro aumento. Aí, daqui pra cá, a mesma quantidade que eu tenho aqui, eu vou ter aqui o outro aumento. A mesma quantidade desse aumento no outro aqui, eu vou ter aqui. E assim eu venho, tá, fazendo a parte oval, tá, pessoal? É assim que vocês contem aí, vocês podem estar contando assim, contem dessa maneira, pra vocês não se confundirem. Tá? Então, Elis, você, amiga, tem muitas dúvidas aí na parte oval. Então, como eu disse pra vocês, nem sempre, depende do trabalho que a gente vai fazer, nem sempre a gente fica seguindo aumento, tá? Às vezes eu faço antes ou depois, tá? Do aumento da carreira anterior. Nesse caso aqui, como é um tapete todo trabalhado, não são, assim, carreiras seguidas de pontos altos, então, às vezes, a gente tem que pegar uma referência aqui, igual o segundo ponto, para poder estar fazendo os aumentos. Mas, para vocês não terem dúvidas e não errarem no trabalho de vocês, sempre se baseiem pelo meio do trabalho, tá? Então, é a mesma regra lá da folhinha, lembra que eu expliquei pra vocês? Lembram da folhinha? Que nós trabalhamos a metade da folhinha, né? Eu tenho uma quantidade de pontos na metade da folhinha, da outra metade da folhinha, eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Então, do meio da folhinha, eu conto de trás pra frente os pontos que eu trabalhei. E venho trabalhando do outro lado. Então, a folhinha que tem 2 pontos altos duplos, eu repito os 2 pontos altos duplos. Daqui pra lá, antes dos pontos altos duplos, eu tenho um ponto alto aqui, eu repito o meu ponto alto aqui. Depois dos pontos altos duplos. Desse lado que eu tenho, antes do meu ponto alto, eu tenho um ponto baixo. Então, do outro lado, eu fiz o ponto alto e repito o ponto baixo. Então, eu fico com a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, formando o desenho da folhinha. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Então, sempre estou na parte central. Daqui pra cá eu tenho uma quantidade de pontos e um total de aumento. De um aumento pro outro eu tenho uma quantidade de pontos. Então, eu tenho que seguir do outro lado a mesma quantidade de pontos de um aumento para o outro, tá? Então, se aqui eu tenho meu aumento central e daqui pra cá eu tenho 20 pontos altos, vamos supor que eu tenha 20 pontos altos aqui, um aumento. Tenho mais 20 pontos altos, outro aumento. Tenho mais 20 pontos altos, outro aumento. Então, daqui pra cá é a mesma repetição. Do aumento central pra cá, eu vou contar 20 pontos altos, um aumento. 20 pontos altos, um aumento. 20 pontos altos, um aumento. Tá, pessoal? Tenho
4 aumentos daqui pra cá, é 4 aumentos daqui pra cá também, tá? Então, espero que eu tenha conseguido aí tirar a dúvida sua, amiga Elise, e de muitas outras pessoas que me perguntam a respeito dos aumentos, tá bom, pessoal? Então, feito isso, nessa parte aqui, ó, oval, os aumentos, tá? Então, aqui eu acompanhei, tá? O rumo do segundo aumento pra tá fazendo os meus aumentos, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu tive 1, 2, 3, 4 aumentos com o central. Então, eu tive 3 aumentos aqui e o central é o quarto. Então, aqui eu tive 3 aumentos também, com a mesma quantidade de pontos. Trabalhei isso nas duas partes ovais do meu trabalho, tá, pessoal? Feito isso, na parte reta, tá? Acabou os aumentos, aqui na parte reta, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui eu comecei a trabalhar aquele ponto sem nome, que eu inventei lá naquele tapete do Estrela do Líbano, para dar um destaque aqui no trabalho. E eu vou mostrar ele aqui novamente para vocês. Então, aqui, pessoal, é aquele pontinho sem nome que eu inventei lá no tapete Estrela do Líbano, tá? Vocês vão iniciar ele com os pontos baixos, tá? Vocês vão iniciar fazendo 7 pontinhos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer os 7 pontos baixos. Eu já tenho um aqui, ó, que eu fiz, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo. Feito o sétimo ponto baixo, eu vou laçar a minha agulha e vou centralizar ela aqui assim, ó, medindo, tá? O rumo onde eu vou estar laçando o ponto aqui nessa carreira, na primeira carreira, ó, tá? Eu estou aqui, ó, na segunda carreira de pontos altos, mas vou laçar na primeira. Então, eu vou medir aqui, ó, vou pegar esse ponto por trás, vou puxar aqui, ó, uma laçada por trás do ponto. Vou tirar aqui 2 laçadas e vou ficar com 2 na minha agulha. Fiquei com as 2 laçadinhas na agulha, vou laçar novamente a minha agulha, vou pular aqui um ponto da base, pulo esse ponto aqui, ó, venho no próximo. Pego ele aqui por baixo, laço ele por trás, tiro essas 2 e fico com as 3. E agora eu tiro todas de uma vez. Aqui atrás eu pulo um ponto e venho no próximo e prendo com um ponto baixo. E começo a mesma repetição. Os 7 pontinhos altos e já desço fazendo esse ponto sem nome, que eu não dei nome a ele. Eu inventei ele lá no tapete Estrela do Líbano, não me lembro se foi no oval ou no retangular, acho que foi no retangular. E ele ficou sem nome, esse ponto. Então, eu chamo ele de ponto sem nome, porque eu não inventei nome pra ele até hoje. E ele deixa, assim, um acabamentozinho bem legal nos trabalhos. Ó, ele deixa um tchan, assim, no trabalho. Eu achei que ficou bem legal, bem bacana esse ponto. Vocês podem estar usando aí, ó, em vários trabalhinhos de vocês. Então, fiz os 7 pontinhos baixos, laço a minha agulha, vou medir aqui, ó, o rumo do último ponto baixo, ó. No mesmo rumo, venho na carreira de baixo, na primeira carreira que eu fiz de pontos altos, e tiro aqui essas 2 laçadas e fico com as 2. Laço novamente, pulo um ponto da base e venho no próximo, laço ele aqui por baixo, tiro aqui, ó, essas 2 laçadinhas, fico com as 3 e tiro. Pulo aqui, ó, um ponto da minha base, venho no próximo e começo a repetição aqui dos pontos baixos, pessoal. Então, pessoal, aqui eu pulo um ponto, porque quando eu faço aqui essa laçada, eu já fico com esse ponto. Então, eu pulo um aqui atrás, para não acontecer de franzir o meu trabalho. O pontinho que eu vou pulando, pessoal, é esse daqui, ó, que se forma aqui. Então, a junção desses 2 aqui, ó, me dá esse pontinho aqui. Então, eu pulo um aqui atrás, para não acontecer do meu trabalho franzir. Dessa maneira, ele vai ficando assim, ó, retinho, tá, pessoal? Eu vou trabalhar esse ponto sem nome aqui, toda a minha volta do trabalho,
E depois eu vou passar aqui uma carreirinha de meios pontos altos, tá, pessoal? E já vou dar sequência aí no próximo trabalhinho aqui em volta do tapete. Então, pessoal, mais uma vez, encarecidamente, eu peço perdão pra vocês por causa dos vídeos, tá? A gravação que não deu certo, vídeos que eu tive que excluir. Vocês me perdoem, pessoal, infelizmente, não foi porque eu quis, eu tô muito chateada com vocês, eu queria ter mostrado mais assim certinho, passo a passo, mas infelizmente por causa aqui dos vídeos, pessoal, terem dado problemas na gravação, eu não consegui. Eu não consegui passar assim mais detalhadamente para vocês. Eu espero que a explicação que eu estou passando aqui ajudem vocês a estarem realizando esse trabalho. E me perdoem mais uma vez, pessoal, de coração mesmo, me perdoem. Eu vou procurar aqui alguma assistência, vou me informar, ver o que eu possa estar fazendo para estar melhorando aí a qualidade da gravação aqui, né, com o celular, para não deixar de estar passando para vocês aqui os meus trabalhos aí que vocês tanto gostam. E obrigado, pessoal, tá? Mais uma vez quero agradecer encarecidamente também a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, todos os amigos e amigas inscritos aí do meu canal. Muito obrigado mesmo, pessoal, de coração. Então, olha, pessoal, vou adiantar aqui, vou fazer aqui, ó, uma carreirinha de meios pontos altos e já vou voltar mostrando pra vocês a execução do próximo trabalho ao redor do tapete.